Conteúdo de atualidades. Bom, acho que é praticamente conhecimento geral isso aqui. Hum. Sobre os megablocos e os blocos supranacionais. União ou Comunidade Europeia? União Europeia ou C? Ah, União Europeia ou Comunidade Europeia? C, o E ou C? Entendi. Bum, bum, bum. Processo histórico. A União Europeia é o mais antigo e melhor estruturado entre os três megablocos existentes na globalização. Sua formação resulta nas necessidades dos países da Europa Ocidental no período da pós-Segunda Guerra e as necessidades dos Estados Unidos, que, através do Plano Marshall, deu início ao processo de contentação e a tendência expansionista soviética naquele continente. A base de tudo se deu em 1944, quando foi criado o Benelux, a união econômica entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Em 1952 foi criado o CK, comunicado Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, incluindo o Benelux, a Alemanha Ocidental, RFA, e a França e a Itália, surgindo o grupo dos seis. Esta união ficou mais fortalecida com a formação do grupo em Roma em 1956. Não, junção? Formando o MCE, Mercado Comum Europeu, ou CE, Comunidade Econômica Europeia, e a Euratom, Europa Atômica, sendo que esta última organização tinha como objetivo desenvolver tecnologia para implantar usinas termonucleares para reduzir as dependências de importação do petróleo e de carvão mineral pelos países europeus em 1959-60. Foi criada a implantação da ALC ou EEFTA, Associação Europeia de Livre Comércio, unindo no Reino Unido com os países escandinavos e, óbvio, para competir com o mercado comum europeu. Desde a criação do Grupo de Roma, os objetivos deste bloco era chegar ao máximo de integração econômica e monetária, defendendo para o futuro o livre trânsito de pessoas produzidas, produtos, tecnologia e capital entre os países membros e, se possível, chegar a um comando central, a uma moeda única. A visão de criar no futuro uma estrutura nos modelos de uma união política e econômica. São os princípios quanto à ideia da Casa Comum Europeia. Nas décadas de 60 a 70, outros membros foram incorporados ao MC. Outros membros foram incorporados ao MCE. Aqui, nas décadas de 60 e 70. Tanto faz. Só vou virar um pouquinho aqui. Quer saber? Fica aí, vem na minha cama. Nas décadas de 60 e 70, os outros membros foram incorporados ao MCE, mas a geopolítica mundial, com o acirramento da Guerra Fria, EUA e URS impediu um maior avanço de sua organização. Não entendi. Na década de 80 e 90, as mudanças internacionais, principalmente com a redução dos riscos de uma guerra nuclear entre as superpotências, abriram espaço para que propostas mais ousadas façam retomadas pelos países europeus. Em 1986, o Ato Único Europeu, a proposta de transformação do MCE em uma unidade da União Europeia ou Comunidade Europeia, criação do Banco Central, primeiro 99, sei lá do que significa, fortalecimento do Parlamento Europeu, proporcional à população e ao poder econômico e tecnológico de cada membro, criação de uma moeda bancária, o ECO, European Current Unit, moeda monetária europeia, para posteriormente chegar ao euro, moeda única da Europa, a criação do OSCE, Organização da Segurança de Comunidade Europeia, que substituiria a OTAN, inclusive para a defesa do continente. A proposta da unificação das leis trabalhistas, eliminação das fronteiras econômicas, respeitando o espaço e o regime e as características políticas e administrativas de cada país membro. O sonho de unificação do sistema educacional, com o mesmo conteúdo para todos os países, porém respeitando as culturas regionais. 1991, a assinatura do Tratado de Maastricht, ocorreu a ratificação dos principais tópicos do Ato Único de Europeia. Os países mais pobres, Portugal, Espanha, Grécia e República da Irlanda Católica,
alegaram que ao adotarem a moeda única, o processo de conversão das moedas nacionais para a moeda única iria prejudicá-los, além do lado geopolítico, como a perda de um símbolo de nacionalidade ou identidade cultural e histórica. A solução foi tomar medidas corretivas antes da implantação da União Europeia, criando em 1992 o Tratado do Porto. Vamos ver se vai falar aqui do que é esse Tratado do Porto. 1992, assinatura do Tratado do Porto, principais medidas. A União entrou em MCE, que é um dos caras mercados, é uma das uniões lá dos carinhas, e a AELC, criando o Espaço Econômico Europeu. Os países mais ricos priorizaram seus investimentos na recuperação dos países mais pobres, investindo em larga escala nos países atlânticos e ou mediterrâneos como Portugal, Espanha, Grécia, Centro-Sul e a Itália. O famoso Mezzogiorno e na República da Irlanda. A Irlanda Católica no arquipélago das Ilhas Britânicas. O Tratado do Porto impôs a todos os países membros que o déficit público não ultrapasse 3,5% ao ano a partir de 1997. A inflação de todos os países membros deveria ficar no máximo 1,5 acima dos 3 países membros com menor inflação no ano anterior à avaliação. As taxas cambiais deveriam flutuar no prazo mínimo de 2 anos dentro dos bandas definidas pelo sistema monetário europeu. A dívida pública não poderia ceder a 60% do PIB. Estava avançando para o assentamento neoliberal, com o exemplo da Dama de Ferro britânica, com a proposta de reduzir a capacidade de influência do Estado na economia, diminuindo o welfare state, isto é, o estado do bem-estar social, provocando a queda da qualidade de vida das populações e ressurgimento do etnoxenofobismo, com a criação de grupos radicais na Europa e com riscos de ultradireita reconquistar o poder em... tem tantos megablocos, né? Em alguns países, veja os exemplos da Áustria, Alemanha e França. No início da implantação do Tratado de Maastricht, livre trânsito de pessoas, mercadorias, capital e tecnologia entre os países membros, resumindo. Livre trânsito. Resumindo, a abertura interna e aumento do protecionismo, fechamento externo. E a globalização com regionalização sendo colocada na prática. Como são medidas que alteram as estruturas de funcionamento das sociedades desenvolvidas, é necessário esperar um pouco para ver os seus meios resultados e, se possível, corrigir as possíveis instruções que venham a surgir. O melhor exemplo dessa situação foi o elevado processo de imigração das regiões periféricas em direção aos países centrais, gerando uma superoferta da mão de obra menos qualificada ao mesmo tempo em que os países centrais estavam entrando para a fase pós-urbana industrial, onde as novas formas de produção, com novas máquinas substituindo os trabalhadores, a transferência do segundo RTC para as periferias estava percorrendo o caminho inverso. Este foi um dos principais fatores que acabou gerando o recrudescimento dos grupos radicais na Europa, a violência com assassinatos, sequestros, sem esquecer que as máfias da Europa Oriental aproveitaram para avançar em direção ao mundo capitalista da Europa Ocidental. Isto acabou forçando alguns países, como a Alemanha, a Bélgica, a França, etc., para que tomassem o caminho contrário ao proposto pelo Tratado de Maastricht, fechando a sua fronteira para o livre trânsito de indivíduos da União Europeia. Interessante. Agora, 1996. Teve um Tratado de Amsterdã. Eu falei apareceu aqui o Tratado de Amsterdã, eu li tão rápido que nem sei. Não estou vendo esse tratado aqui não. Então, os países da União Europeia concordaram em preparar as condições para a entrada dos países remanescentes do ex-bloco socialista, de acordo com a superação da fase de transição. Eles foram absorvidos pela União Europeia em 2010. Em 1998, a República Tcheca, a Polônia, a Finlândia e a Eslovênia solicitaram suas entradas na União Europeia. O pedido foi aceito, mas elas precisavam, até serem consideradas membros efetivos, tomar medidas internas, principalmente na retirada do Estado em suas economias, lembranças do período socialista. Interessante. E aí, eles fizeram? Sei lá. Em setembro de 1999, implementação parcial do euro, moeda única. Nesta fase, apenas 11 países adotaram o euro, portanto, ainda era uma nova moeda provisória. Reino Unido, Dinamarca, Grécia e Suécia adotaram o euro em 2002. Em dezembro de 2000, os 15 países da União Europeia discutiram sobre a inclusão de mais de 15 países na organização. A maioria eram países remanescentes do ex-bloco socialista do leste europeu. Esta inclusão deveria ocorrer de acordo com as mudanças implantadas pelos países do leste. Quanto mais rápido eliminassem o alto
poder do Estado em suas economias mais rapidamente seriam incluídas na União Europeia. A União Europeia pretendia concluir este processo até o ano de 2002. Bom, 2002, o que aconteceu? A adoção total do euro. Conclusão do Tratado de Maastricht. Com o plano... Epa, ai! Com o plano de... Conclusão do Tratado de Maastricht, com um pleno funcionamento do megabloco europeu na globalização. O euro passou a circular como dinheiro na forma de notas e moedas para todos os países membros e para os países satélites, como Andorra e Vaticano, São Marino e Mônaco. A partir desta fase, temos uma união econômica monetária que também resulta em uma unificação política e econômica para a União Europeia. Segundo o megabloco do Pacífico ou do iene. Este megabloco é considerado informal, pois sua formação resulta da expansão econômica das ilhas-mães do arquipélago japonês, que nas últimas décadas foi transferindo capital, tecnologia e indústrias para os países periféricos ao seu território. Portanto, não existe uma organização formal. São os poderes econômicos e tecnológicos do Japão que determinarão seu comportamento e apresenta a seguinte formação. Japão, desenvolvido, o único país central e, portanto, do norte. Não entendi. Tigres asiáticos tradicionais, Coreia do Sul, Formosa, Hong Kong e Singapura, a partir da década de 70. Novos tigres asiáticos, década de 80, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, etc. Litoral da China, décadas de 80 e 90, implantação de... Eu nem sei o que eu estou lendo aqui. Uma formação de alguns caras. Tá. Litoral de China, década, implantação dos EEs, zonas econômicas especiais do litoral da China, socialista. E indústria de Nova Zelândia e da Oceania para melhor compreensão. Para melhor compreensão da evolução deste megabloco é necessário interagir com os resultados das mudanças da sociedade japonesa e da realidade mundial e nos mundial do pós-Segunda Guerra. Continuo lendo ou não continuo lendo essas coisas dos blocos? Continuo! Pré-requisitos históricos. Até a primeira metade do século XIX, o Japão apresenta uma elevada descentralização de poder, onde a lei das espadas ou dos samurais é que definiu o espaço do comando de cada família tradicional, os famosos shogunatos. Na realidade, a sociedade japonesa já percebia, devido aos ataques e saques em seu litoral, que ou mudava seu sistema de governo ou continuaria sofrendo as ameaças dos impérios ocidentais expansionistas e militarizados da época, inclusive da frota naval norte-americana. Na segunda metade do século XIX, a formação da era ou dinastia Meiji mudou completamente o quadro geopolítico da sociedade japonesa, formando um império absolutista, também expansionista e militarizado, a exemplo dos dominadores ocidentais, estendendo seus domínios econômicos e militares para a vasta área do continente asiático até a Segunda Guerra Mundial. Caraca! Com a derrota da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi obrigado a se ocidentalizar, provocando significativas mudanças na forma de organização de sua sociedade. Ficou sob o controle militar norte-americano entre 1945 e 1950, passou a funcionar como uma monarquia parlamentarista, não podia ter forças armadas e só poderia gastar 1% do seu PIB na organização de uma força de segurança interna. Ficou sob a proteção nuclear dos Estados Unidos e os zaibatsus, monopólios econômicos controlados pelas famílias tradicionais japonesas, foram colocados na ilegalidade. Que bom que fizeram esses zaibatsus aqui. Os riscos derivados da tendência expansionista sino-soviética na região e a guerra da Península da Coreia acabaram forçando os Estados Unidos e o mundo ocidental a ajudar a recuperação econômica do país. Surgiu o Plano Colombo com as mesmas características que o Plano Marshall para o continente europeu, mas não com a mesma grandeza de recursos. América do Norte, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Agora passou da europeia, não sei porque falou um pouco do chinês e do Japão. Agora vamos falar da NAFTA dos Estados Unidos, né? Norte-americano. O NAFTA teve suas bases estabelecidas em 1925, a partir de acordo do livre comércio Canadá-EUA, FTA, um acordo bilateral de comércio envolvendo dois países que, historicamente, devido às condições geopolíticas favoráveis, apresentam-se como parceiros comerciais naturais. Apesar da grande diferença entre o tamanho das economias de cada país e a importância das respectivas balanças comerciais para
Para o Canadá, essa relação representa cerca de 70% do seu volume de exportações e exportações, além de serem Além de serem. Além de ser o quê? Oriundo dos Estados Unidos, aproximadamente 80% dos investimentos estrangeiros. Ao passo que, no outro sentido, o mercado canadense responde por cerca de 20% das exportações e importações americanas. Numa fase seguinte, a partir de 1991, as negociações para o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, iniciaram desta vez de acordo com o trilateral, incluindo o México, no grupo que anteriormente firmara o FTA. Tal como o Canadá, o México manteve com o EUA uma relação comercial que representava cerca de 70% de suas exportações e importações e de 64% dos investimentos estrangeiros. No entanto, as relações de comércio e investimentos entre Canadá e México eram tenues, estando abaixo de 1,5% do total comercializado para cada país. Situação que refletia a dificuldade do nível microeconômico de desenvolver uma estratégia norte-americana de comemoração de uma política de investimentos bilaterais na região, sendo estes efetuados por empresas americanas e negociados independentemente com cada dos outros países, conforme o caso no que se refere à regionalização. O ponto fundamental para o futuro do NAFTA será a política de investimento entre os seus integrantes mais importantes, aliás, do que suas relações comerciais. Pam, 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 pam. Com o nível de desemprego próximo daquele da CE, que deve ser a cara europeia, o NAFTA, por outro lado, enfrentou um significativo desequilíbrio em sua balança comercial, ou seja, um déficit de em torno de 24% de suas exportações, condições insuficientes para recomendar medidas de restrição não às importações e que privilegiavam a produção interna, típicas dos acordos regionais. Apesar disso, verificou-se que a falta de uma política de investimentos consistente com a que foi adotada no bloco asiático, além de dificultar a inversão desse quadro, tornou o NAFTA de acordo tão frágil quanto a estabilidade econômica dos seus membros menos desenvolvidos, mais especialmente o México. Na crise mexicana, foi possível observar com o investimento externo como o investimento externo fugiu do país, há um menor sinal de instabilidade, agravando uma situação em que o governo, tendo reduzido suas possibilidades de intervenção devido à adoção de um modelo político liberal de economia desestatizada, obteve em troca de sua autonomia uma estabilidade econômica e um fluxo positivo de capital, que na verdade não são estáveis nem tão positivos. Agora eu entendi essa parte final, não. Características do NAFTA: tipo de integração, apenas uma área de comércio privilegiado. Integrantes: 3 países, Canadá, EUA e México. PIB: 6,6 trilhões. Esses dados estão desatualizados, tá? População: 300 milhões. População economicamente ativa: 170 milhões. Percentual de desempregados: 7,2. População desempregada: 2 milhões. 2 milhões. Ou seja, tá tudo. Essa informação que eu acabei de dar tá totalmente desatualizada. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí. Agora o próximo bloco. Bloco asiático. Eu não sabia que o bloco asiático se chamava ASEAN. ASEAN. Vamos ver. Estruturadas em torno do Japão, as relações de comércio e investimentos na Ásia Oriental praticamente dobraram na segunda metade da década de 80, igualando seu volume de comércio da América do Norte, marca que foi ultrapassada já no início dos anos 90. A valorização da moeda japonesa a partir de 1985 acarretou a elevação do custo de exportação no Japão e desencadeou uma reorientação dos investimentos japoneses em direção aos países da Ásia Oriental, que cresceram cerca de 6 vezes durante a segunda metade da década de 80. Tal crescimento, embora um pouco menos acelerado, se manteve no decorrer dos anos 90. Analisando as transformações que ocorreram no bloco asiático, observa-se que sua integração está mais calcada em uma política de investimentos do que no estabelecimento de uma zona livre de comércio, como no caso do NAFTA. Mais importante que a redução dos custos de produção, o desenvolvimento de um sistema de produção integrado e flexível voltado para os diferentes mercados tem sido o principal fator responsável pelo crescimento comercial da região e pela coesão de um bloco tão pouco institucionalizado. O que é isso? Por que tem mais coisa escrita industrializado Ostri 1994?
Nem ideia. Tá. Então esquece esse Ostre aqui. Vamos voltar um pouquinho, 2 linhas para cima. O principal fator responsável pelo crescimento comercial da região e pela coesão de um bloco tão pouco institucionalizado com relação institucionalizado. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Com relação à formalização de um acordo regional, a exemplo de outros grupos regionais, existem dois aspectos que, se não dificultam, ao menos não contribuem para tal formalização. Primeiramente, a grande diversidade de culturas, idiomas, religiões e formas de governo não é tão grande se comparada com a de países de outros continentes, prevalecendo fatores geopolíticos que permitiram que a grande convergência de interesses desenvolvida a partir da estratégia de investimentos do Japão tornasse desnecessário um acordo para garantir que o fluxo de investimentos intra-regional já tinha consolidado, ou seja, a política de investimentos e comércio surgiu antes dos acordos. Interessante. Em segundo lugar, a importância dos EUA como mercado importador aconselha um posicionamento formal no bloco regional, como no caso europeu. Afinal, a situação na balança comercial favorável aos asiáticos nos últimos anos deve-se também à política globalizante de livre comércio difundida pelos próprios Estados Unidos, e que, no entanto, está sendo mais bem utilizada pelos países da Ásia Oriental. Interessante isso, né? Tipo, os carizes os Estados Unidos difundem, mas são burros e não conseguem usar, porque são policorruptos. Mas os japoneses, asiáticos, conseguiram usar bonitinho e deu certinho. Interessante, interessante, interessante. E que, no entanto, está sendo mais bem utilizado pelos países da Ásia Oriental, os quais se mostraram globalizantes no discurso e regionalistas na ação. Com relação ao seu desempenho comercial, o bloco asiático, ao contrário da CE e do NAFTA, apresentou um impressionante superávit comercial de mais de 10% das suas exportações, situação que tende a manter-se até agora devido à importação que o desenvolvimento tecnológico tem na política de investimentos da região. Esse bloco tem também apresentado um ótimo desempenho apesar de concentrar uma população bastante superior à da CE e do NAFTA, o CE é o europeu e o NAFTA é os Estados Unidos, juntos e de até possuir um parque industrial bastante atomizado, seu nível de desemprego está em torno de 3,2% da população economicamente ativa. Pouco, pouco, pouco. Características do bloco asiático. Tipo de integração. Isso aqui está desatualizado. Tipo de integração, processo que vai além de um acordo comercial, porém sem o grau de institucionalização do CE. Integrantes 10 países. Japão, Coreia, Formosa. Esse cara aqui que fica aparecendo, Formosa, apareceu 2 vezes. Não tenho nem ideia. Que país é esse aqui? Hong Kong, que é tipo a China estadunidense. Singapura, conheço. Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e China. Conheço todos esses caras, menos de Formosa. Que lugar é esse aqui? Nunca ouvi falar. Deixa eu ver. Google. Mestre Google, me ensine. País Formosa. Ilha Formosa. O país recebeu centenas de milhares de chineses continentais, incluindo a grande parte da elite econômica e intelectual. O Kuomintang passou a funcionar como... Ei, esse aqui... Ah! Olha aqui. Tipo, eu ia falar que era a cidade que... Era a ilha que todos os chineses tradicionais fugiram lá depois da ilha, coisa lá. É que, tipo... Teve umas evoluções lá na China. E daí... Sei lá, tipo, queimaram um monte de coisa. Tipo, queimaram livros, destruíram a cultura, sei lá. Daí... Teve uma cara que conseguiu fugir. Daí eles foram pra um lugar lá e ficaram a salvo lá. Porque, tipo, eles estavam meio que protegidos lá, sei lá, pelos Estados Unidos, sei lá. Daí esses caras, tipo, ficam falando que eles são a China original, esse tipo de coisa, é mó estranha. E aí, olha aqui, acabei que era mesmo lugar, porque eu conheci esse lugar como Taiwan. Mas aqui eu não sabia de Formosa. E aqui se chamava de Formosa. Daí aqui tem uma coisa, o mestre Google está perguntando aqui, por que Taiwan é chamado de Formosa? Vamos ver? Para entender a origem desse nome específico, precisamos voltar ao século XVI ou por volta de 1542. Em algum momento durante esse tempo, um navio português navegou por e seus marinheiros ficaram impressionados com a bela paisagem da ilha e seria apelidada da Ilha Formosa, que se traduz Beautiful Island. Bom, só diz que os portugueses que deram o nome, né?
Onde fica o país Formosa na Ásia? Taiwan, continente. Agora eu tô confuso, eu quero saber onde é esse lugar. Tem 23 milhões de pessoas? Que louco. Olha, uma ilhazinha bem do lado da China. Mas não é mais tipo uma ilhazinha, é grande. É perto do Japão também. Mas é muito do lado da China, cara. A ilha de Taiwan é majoritariamente montanhosa ao leste, com planícies ligeiramente inclinadas no oeste. As ilhas pescadores estão ao oeste de Taiwan. Esse lugarzinho parece bonitinho. Então, Taiwan adota o capitalismo e apresenta altas taxas de crescimento econômico nos anos 1980, como os demais tigres asiáticos. Tá, tá, tá. É conhecido como República da China ou Taiwan refúgio de imigrantes chineses. Interessante. Bota aqui. Seja o Estado independentemente parcialmente reconhecido como República da China. Desde então, o antigo regime chinês tem se mantido na Ilha Formosa e nas ilhas circundantes, dando a origem a uma situação jurídica e diplomática complexa. Embora na prática seja um Estado independente parcialmente reconhecido como uma República da China ou Taiwan, refúgio de imigrados chineses depois da tomada do poder pelos comunistas em 1949, é considerado uma província pelo governo da República Popular da China. Taiwan adota o capitalismo e apresenta altas taxas de crescimento. Bonitinho, mas não tem a Wikipédia português não tem nenhum conteúdo aqui. Devia mudar de idioma. Cadê os trequinhos de mudar de idioma do Wikipedia? Ah, caraca, olha, sabia que o Wikipedia mudou o lugar onde tá mudando os idiomas? Tá lá no alto agora, do lado do título. Quer dizer, eu tô clicando aqui, tô tentando aparecer. Isso apareceu. Diz que tem 88 idiomas. Vamos ver o que aparece lá no inglês. No inglesinho tem muito mais conteúdo, meu. Por que nunca tem conteúdo, tem um monte de conteúdo quando é português, mas tem um monte de conteúdo quando é inglês, meu. Bom, a gente só tem grande conteúdo quando é no nosso país mesmo. Cadê o trequinho de mudar de língua? Ah, voltou. Quando eu coloquei na língua chinesinha, voltou pro canto esquerdo da tela. Agora eu vou clicar numa língua diferente. Arábica, Bangla, japonesa, coreano, Tamil. Só quero ver o que vai estar escrito se eu colocar na língua chinesa, né? Daí usei o tradutorzinho tradutor. Tradutor. Nossa, a China tem bastante conteúdo aqui. Sobre Taiwan. Tem bastante. Tipo, tem um estudo inteiro de tudo que eles têm. Eu não sabia que tinha coisas nucleares. Bom, aqui o Wikipedia chinês está falando que tem coisa nuclear lá. Coisas ruins do treco. Normalmente em Taiwan usam motos. Que interessante. E Taiwan que causa poluição, né? Mas é claro que motos são muito melhores do que carros, né? Uhum. Zona ecológica de proteção. Daí tem até um mapa aqui. Tem Taiwan do Norte, Taiwan Central, Taiwan do Sul e Taiwan do Leste. Geografia, divisão geográfica. Caraca, tem tantas informações aqui. Desastres naturais de Taiwan. Tipo, eu não sei se é por causa que os chineses gostam de Taiwan ou se eles são específicos no Wikipedia. Porque eu nunca vejo o Wikipedia chinês. Desastres de Taiwan, ciclones tropicais, terremotos também tem. Tem clima de gelo, de até menos 10 graus, e um treco chamado Foen, que eu não sei o que é.
Although funds are hit by the following disaster, it's often caused by the circulation system of typhoons crossing the mountains and Taitung areas is often enough that. Isso aqui é um foi em chinês, não. Hidrologia, tem as ilhas que ficam em volta, tem até a área das partes aqui das cidades, áreas de mar, área costal, base, mesa, montanhas. Interessante. Interessante. Vai. Tá. Pronto, terminei terminar a minha curiosidade do que era a Ilha Formosa. O PIB de 5 trilhões de dólares, população de 1 milhão. Só que isso aqui está desatualizado. Quer dizer, 1.000 milhões. 1.000 milhões? Que incrível. População economicamente ativa, 929 milhões. Percentual de desemprego, excluindo China. Eu achei que tinha China nesse treco aqui. 3,2. População desempregada, 7,4 milhões, excluindo China. A China tem muita gente, cara. Agora, chegou no mais importante. O dono do mundo, o Mercosul. Mentira. O Mercado Comum do Sul é um bloco regional formado pelos países da América do Sul e tem por objetivo a parceria entre os países do Sul que possuem melhor desenvolvimento socioeconômico com aqueles que necessitam desenvolver-se, mas que ainda encontram inúmeras dificuldades para equiparar-se aos que melhor se destacam na América do Sul. Alguns exemplos da organização já existem, são os AEALA, ALC, Associação Latino-Americana, Associação Latino-Americana. Quando é que vai acabar esse conteúdo aqui? De livre comércio. Também tem o ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, MCCA, Mercado Comum Centro-Americano, Pacto Andino, Bloco Econômico Sul-Americano, formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Chile deixou o bloco em 1977 e a Venezuela em 2006. O bloco foi chamado de Pacto Andino em 1996 e o Mercosul. O Mercosul e os outros acordos são de difícil implantação e mais difícil ainda é o funcionamento das regras que foram estabelecidas a partir delas, principalmente porque os países apresentam economia complexa. Isto é, os países membros apresentam os mesmos problemas, como dependência tecnológica, dívida externa e externa muito alta, instabilidade política, desigualdades sociais, etc. Outros pactos de países que necessitam desenvolver-se são o ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático e CARICAN, Mercado Comum e a Comunidade do Caribe. A criação do Mercosul é resultado das tentativas da sobrevivência num mundo cada vez mais globalizado, onde os megas blocos econômicos dos países desenvolvidos ameaçavam os países desenvolvidos daquela época. Com ideias neoliberais de internacionalização da economia, teoria do Estado mínimo, privatizações dos estatais, o domínio do capital volátil, na tentativa de enfraquecer os governos locais e forçar a eliminação das fronteiras econômicas, que consequentemente poderiam desestruturar as economias dos países mais fragilizados. Isto é, os países economicamente desenvolvidos visavam enfraquecer os estados, romper com a infraestrutura do Estado-nação e internacionalizar a economia dos países do Sul. É o que se concebe como choque entre globalização e nacionalismo, defendido naquele período por elites locais e ou minorias étnicas excluídas do processo. Etapas da criação do Mercosul, com o início da redemocratização da América Latina ou o término dos regimes autoritários e o esvaziamento da Operação Condor, financiada de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Interessante essa Operação Condor. Houve várias tentativas de implantação das ideias neoliberais no Brasil. Essa coisa neoliberal é uma coisa de fazer estatais virarem e privatizar elas para dar dinheiro, que não dá muito certo não, tá? Sempre dá roubalheira em tudo, cara. Tudo dá roubalheira, não dá nada certo. Neoliberais do Brasil. Com isso, antes do Plano Real, tivemos os planos Cruzado 1 e 2, Plano Collor e o Plano Verão. Mas as variáveis internas impediram que algumas dessas tentativas chegassem ao neoliberalismo, como aconteceu com o Plano Real.
Primeiro lugar, em 1998 e 1986, de acordo com o Acordo Bilateral Brasil-X-Argentina. Término da Operação Condor, os Estados Unidos não apoiam mais os regimes autoritários. Redemocratização da América Latina. Brasil, Plano Cruzado, primeiro presidente civil ainda eleito pelo colegiado eleitoral, José Sarney substituiu o último presidente militar, General João Batista Figueiredo. Argentina, Plano Astolfin, Plano Alfonsín ou Austral. O presidente civil eleito substituiu o general Galtieri, responsável pela Guerra das Malvinas. No Brasil, os planos econômicos inicialmente consistiam em congelamento de preços e salários, eliminando o processo hiperinflacionário e permitindo, após décadas de descontrole, que a população pudesse fiscalizar os preços de seu consumo diário, surgindo os famosos fiscais do Sarney. Infelizmente, os interesses políticos falaram mais alto e logo após as primeiras eleições mais livres no Brasil, surgiu o Plano Cruzado 2, descongelando os preços e mantendo congelados os salários, com a consequência da queda do poder aquisitivo da nossa população. Em 1991, Tratado da Assunção, proposta da criação do Mercosul. A proposta de criar uma livre área de trânsito de pessoas, mercadorias, capital e empresas no estilo europeu. Portanto, não é uma área somente livre de comércio como o ALCA ou o NAFTA, mas também ainda não é um mercado comum funcionando primeiro como área de livre comércio. Países membros: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Terceiro, em dezembro de 1994, reunião do Euro Preto, Minas Gerais. 1º de janeiro de 1995. Tipo, as datas aí que estão aqui, mas não tem o que elas são. O Mercosul passou a funcionar como União Aduaneira. Adotou o TEC, Tarifa Externa Comum para exportações. O que o Brasil fez? O Plano Real. O Brasil fez o Plano Real. Neste período, um real era igual aproximadamente ou igual a $1, adotando o sistema de banda cambial ou câmbio fixo flutuante. A Argentina, o Plano Cavalo, dolarização ou paridade das moedas. Um peso igual a $1. Ou política de ramo fixo. Somente a Argentina e Hong Kong funcionavam dessa forma tão radical. O Equador ou estava adotando, o El Salvador ainda andava pelo mesmo caminho. O que será que é esse El Salvador? Alguma capital da Argentina? A observação na prática, a lei de conversibilidade das moedas ou cambial colocou a Argentina na antessala da dolarização. É costume dizer que a moeda argentina ficou virtual. Peso.com. Por que ela ficou virtual? Interessante. Nunca ouvi falar disso aqui. Pois quem mandava era a moeda norte-americana. Vejamos o exemplo atual com a crise de janeiro. Isso aqui não é atual, tá? Esse conteúdo não é atual. Com a crise de janeiro de 1999, o Brasil desvalorizou rapidamente o real, pois havia adotado o sistema de banda cambial. Já a Argentina não pode fazer o mesmo, pois, ao adotar o sistema de paridade com a moeda norte-americana, sua população passou a assumir compromissos em dólares. Portanto, se o governo argentino desvalorizasse o peso, haveria uma hipervalorização das dívidas de sua população, podendo provocar um grau de insatisfação tão intenso que poderia desestabilizar o governo local. E isso iria atingir de imediato os demais países do Mercosul, podendo provocar um novo efeito cascata ou dominó, como os efeitos tequila do México, o efeito saque da Ásia ou o efeito vodka da Rússia. Mas que merda é essa de tequila, saque e vodka? Não. Aliás, esse é um dos grandes problemas da globalização neoliberal. Pois se ocorre uma internacionalização maior das economias, também é verdade que ocorre uma internacionalização das crises, do desemprego estrutural, da exclusão dos menos despreparados, que poderá fortalecer os defensores do pensamento ultranacionalista, isto é, da defesa radical das fronteiras nacionais e o que não interessa aos países dominadores. Em 1996, o Chile pediu para entrar como membro efetivo do Mercosul, ao mesmo tempo em que estava negociando a sua entrada para a NAFTA e o APEC. Quarto, eu não sei o que é um quarto. Tipo, já falei 1, 2, 3, terceiro, segundo, terceiro, mas eu nem tenho lembrar a ordem. Em 1997, a reunião da Fortaleza foi reunião de Fortaleza. A Bolívia formalizou o pedido da entrada como membro efetivo e iria permanecer a exemplo
do Chile como associada ou parceira preferencial. Até tomar as medidas econômicas necessárias, conseguiu privilégios criando uma área de livre comércio com a União Aduanária dos países membros do Mercosul. Surgiu a ideia de moeda única, mas com discordância entre o Brasil e a Argentina. Observação: a integração do Mercosul aumentou em mais de 400% o comércio entre os países membros, enquanto que, ao mesmo tempo, o aumento do comércio com os EUA não chegou a 25%. É bom a gente fazer aqui, os Estados Unidos querem roubar da gente, tá? O que preocupou é a superpotência. O que preocupou a superpotência? Que, né, ferrou. Dizer que aumentou em mais de 400% o comércio entre os países membros associados ao Mercosul não quer dizer que foi superior. Em valores, ao aumento de 25% do comércio desde com os EUA. O Mercosul não representa 2% do comércio mundial. Sinistro. Mercosul é básico. É nível bebê. O Mercosul é nível bebê. É nível formiga. Eu quero que o Brasil cresça, se desenvolva, vire a maior potência do mundo e continue com árvores, tá? Cuide dos seus países, seus população, seus índios. Eu quero continuar sendo brasileiro. Próxima página. Tem tanta coisa ainda, né? Pronto, dobrei. Agora, quinto. Janeiro de 1999, crise do real. O Brasil abandonou a banda cambial, pois não utilizava mais a reserva cambial para manter próxima equivalência de real com o dólar norte-americano. O Brasil adotou o câmbio flutuante, permitindo que o valor da moeda nacional oscilasse de acordo com a lei de oferta e da procura em relação ao dólar de 1999 até o início de 2001. O Brasil Central não interveio no controle mantendo a flutuação limpa a partir de fevereiro de 2001, quando o dólar ultrapassou a faixa de R$ 12. O Banco Central passou a intervir no mercado das moedas, iniciando uma fase de flutuação suja. Desvalorização da moeda brasileira inverteu a balança comercial com a Argentina, provocando significativo déficit para a Argentina, com fuga dos investimentos e das empresas para o Brasil. Porque era mais barato? Que triste, né? A Argentina não pode desvalorizar a sua moeda, o peso, pois adotou a conversibilidade cambial com a moeda norte-americana. Ao desvalorizar o real, houve uma valorização dos salários mínimos que já eram mais elevados na Argentina, Uruguai e Paraguai, aumentando as exportações brasileiras e reduzindo as importações dos países vizinhos. Em julho de 2000, reunião de Buenos Aires. Demonstração de que a crise estava passando otimismo. Na verdade, a crise argentina já durava mais de 30 meses. Assinatura do acordo automobilístico, a loucura dos 35%. Proposta de acelerar a entrada do Chile e da Bolívia no Mercosul. Se lembra que esse conteúdo que eu estou lendo é desatualizado, tá? Sétima coisa que acontece. Crise argentina com a ajuda do FMI, FED e BIRD, que tipo são os caras, os bancos globalizados para ajudar os países em desenvolvimento, né? Em contrapartida, os países aumentou a idade de aposentadoria das mulheres para 65%, quer dizer, 65 anos, forçou a redução dos salários dos servidores públicos. Interessante. Forçou a redução dos salários dos servidores não públicos, não esquecendo que há tempos esses salários não eram corrigidos, a exemplo de que ocorria no Brasil e foi proposta a privatização do sistema de saúde. O governo argentino entrou em crise com o Congresso enquanto as reformas estruturais necessárias para sair da crise. A ajuda do FMI para a Argentina poderia ajudar a economia brasileira. Oitavo. Nono. Com o objetivo de resguardar, devido à provável declaração da falência pela Argentina, o Brasil firmou um novo acordo com o FMI, alegando que o empréstimo de 15 bilhões de dólares era somente uma garantia que não existia a intenção de usar esses recursos. Agora eu estou confuso.
O Brasil acabou assumindo os compromissos mais pesados com a FMI, com maior redução do déficit primário, etc. Estava no mês de agosto de 2001. Nesse momento, a equipe econômica da Argentina encontrava-se nos Estados Unidos, reunida com a FMI, tentando superar a crise de 30 meses. Décima coisa que aconteceu, em 2005. Foi prevista a conclusão da implantação do Mercosul. Tipo, a gente ainda não terminou de fazer o Mercosul ainda. Situação cada vez mais difícil, pois o Chile retomou as negociações com os Estados Unidos para sua entrada no NAFTA. E a Argentina, o Chile quer entrar no NAFTA e não no nosso Mercosul. E a Argentina só conseguiu sair da crise com sujeição às imposições do FMI. Os resultados disso nós bem que conhecemos. E eu não conheço não, quais são? A visita ao Brasil do novo super-ministro da Economia argentina já pronunciava novas tempestades para a América Latina, como em um todo e, mais especificamente, para o Mercosul. O ministro Cavallo começou a romper com a TEC. Com isso, o Mercosul pôde deixar a fase da União Aduaneira, regredindo para a área de livre comércio. Se o Mercosul fosse concluído, situação cada vez menos provável, podemos dizer que começaria a funcionar como um mercado comum a partir de 2005, como foi previsto no projeto inicial. E agora tem um treco aqui de década de 60 do milagre japonês. Tipo, a gente não estava falando de coisas de grupos econômicos? Bom, se isso aqui é um treco econômico japonês, faz sentido também, mas não vou ler essa aqui não. Não agora, né? Tchau.